Olá, alunos! Hoje vamos falar sobre sujeito e predicado em nossa aula de língua portuguesa com o professor Jorge Lázaro. Educação em tempo integral. Vamos nessa? O que é um sujeito? O que é um sujeito? Sujeito é a parte da oração, que indica de quem ou de que se fala, é o termo referente sobre o que se faz uma afirmação. É a parte da oração que indica de quem ou do que se fala. Tá aqui, ó. É o que nós estamos falando do nosso diretor. Ó. Predicado é a declaração feita sobre o sujeito. Então, tudo que você fala sobre o sujeito é o predicado. Olha só, é a declaração feita sobre o sujeito da oração. Mariana e Carolina. O que está se falando a respeito da Mariana e da Carolina? Que elas perderam um avião. Olha só, notem aqui que o verbo, ele vai se moldar à quantidade de pessoas, né? A quantidade de pessoas. Temos aqui quem? A Mariana e a Carolina. Elas perderam o avião. Elas perderam o avião. Notaram aí a importância? Muito bem. Então, o que está se falando aqui da Mariana e da Carolina? Quem que perdeu o avião? Mariana e Carolina. O que está se falando a respeito delas? Aqui, ó. Perderam o avião. Temos o nosso predicado aí. Temos dois sujeitos aí, né? Temos a Mariana e a Carolina. Dois núcleos, ó, que estão praticando uma ação. Elas perderam. Quem? Mariana e Carolina. Dois sujeitos nessa oração. Então temos aqui o sujeito e temos o predicado, que é tudo que se fala a respeito do sujeito da oração. Muito bem, muito bem. Ela não me disse a verdade. Quem não me disse a verdade? Ela, está aqui o sujeito da oração. Tudo que se fala a respeito desse sujeito é predicado, ok? Muito bem, olha só. Olha o verbo aí, como o verbo também se molda conforme a pessoa. Ela disse. Ela disse. Ela disse. Então, notem aí a importância que o verbo tem nessa situação, tanto do sujeito quanto do predicado. Muito bem. Prosseguindo, vamos prosseguindo. A juventude é um sonho, a juventude é um grilo, a poesia é um sonho, a poesia é um grilo, a poesia é uma paixão, juventude é poesia. Muito bem. Carlos Queiroz Teles. Quem que é um sonho? A juventude, nesse primeiro verso aqui. Tudo que se fala a respeito da juventude, que é um sonho, é um predicado, né? Olha só aqui o verbo. Mais uma vez eu vou falar a respeito aqui, ó. A juventude é. Ela é quem? A juventude. Ela é um sonho. Predicado, sujeito. Núcleo do sujeito aqui, que é juventude. O núcleo do sujeito aqui, juventude. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos prosseguindo, vamos falar um pouquinho aí sobre tipos de sujeito. Tipos de sujeito. O sujeito ele pode ser classificado principalmente como sujeito determinado ou sujeito indeterminado. Um você determina, você sabe quem é, o outro, como o nome já está dizendo aqui, ele é indeterminado. Os sujeitos determinados podem ser simples ou compostos, ou até mesmo implícitos, né? Pode ainda ocorrer orações sem sujeito. Vamos conhecer um pouquinho aqui mais a respeito desses tipos de sujeito. Olha só. Só a criança é o sujeito. Então, temos aqui um sujeito simples, sujeito determinado, simples. Podemos determinar quem caiu foi a criança. Simples porque só tem um núcleo. Somente esta palavra, criança, que está praticando essa ação. Muito bem. Exemplo que nós temos.
Verde e preto são minhas cores preferidas. Elas são as minhas cores preferidas. Quem? O verde e o preto. Olha aí, temos dois núcleos. Verde e preto, sujeito, são minhas cores preferidas. Então temos aqui o nosso predicado e o nosso sujeito. São dois núcleos, verde e preto, composto. Então, posição do sujeito na oração. O sujeito ele pode aparecer, contudo, fora dessa ordem direta que nós mostramos aqui, aparecendo depois ou intercalado. Antes do predicado, olha só, os candidatos esperavam pacientemente, está aqui o nosso sujeito, na ordem direta. Depois do predicado, ó, esperavam pacientemente os candidatos. Então temos aqui uma ordem intercalada. Entre o predicado, pacientemente, os candidatos esperavam. Predicado, predicado, sujeito. Muito bem. Para a questão 3. A sua namorada, olha o sujeito aqui, anda muito bonita ultimamente. Olha só, fiel, esse amigo eu acho que não é muito fiel não, hein? Olha só, a sua namorada, e temos aqui um núcleo, somente o núcleo. Então vamos à questão, olha só. A classificação desse sujeito é somente o núcleo. Então nós temos aqui um sujeito simples, somente o núcleo. Olha só, a sua namorada anda muito bonita. Somente o núcleo, que é namorada, sujeito simples, é a resposta correta. Muito bem, muito bem, muito bem.